Olá amigos, tudo bem? Vamos dar hoje então continuidade ao tema do capitalismo ocidental para falar especificamente do paradoxo da crise financeira. E é um paradoxo porquê? Porque o produto que está associado à crise financeira é um produto que não é escasso, é um produto que cada vez a mais é produzido todos os dias em grande quantidade. E esse produto é o dinheiro. O dinheiro tem duas características que o diferencia dos outros produtos. Enquanto, quando falamos em crise do setor petrolífero, estamos a falar da redução, por exemplo, da produção do petróleo, que faz aumentar o preço do petróleo, por exemplo. Quando estamos a falar numa crise, num produto alimentício, por exemplo, que reduziu a sua produção devido a fenómenos climáticos ou a pragas, estamos a falar de algo que é compreensível. Há uma redução daquele produto no mercado e isso gera uma crise naquele setor. No caso do dinheiro, é um produto que não é escasso, é um produto que existe em grande quantidade, constantemente, ao contrário daquilo que se diz normalmente. E porquê? Porque a maior parte do dinheiro que existe é dinheiro virtual e que é criado da forma que vocês vão compreender agora. Vamos imaginar um cenário meramente académico de um país com apenas 10 habitantes e um banco. Todo o dinheiro que existe nesse país são 100 moedas de ouro e toda essa moeda está no banco. Os 10 habitantes que têm as suas casas, os seus bens, não têm dinheiro e resolvem ir ao banco pedir um empréstimo de cada um deles de 10 moedas de ouro e o banco empresta nas seguintes condições: pagar todo o capital ao fim de 10 anos com a taxa de juro anual de 10% ao ano. Imaginando que essas pessoas não vão gastar o dinheiro, ou não vão utilizar o dinheiro durante o ano, ao fim de um ano elas vão entregar uma moeda correspondente aos 10%. O que quer dizer, o banco que tem todo o seu dinheiro no momento que emprestou a totalidade das 100 moedas, passou a ter no final de um ano 10 moedas, cada um dos habitantes 9 moedas cada um, mas continuam a dever as 10 moedas iniciais. Ao fim de 10 anos o que é que vai acontecer? É que essas pessoas já não têm nenhuma moeda, mas continuam a dever 10 e o banco tem com ele as 100 moedas que tinha no início. Ou seja, dessa forma foi criado 100 moedas de forma totalmente artificial e é um dinheiro que só existe virtualmente, pois não existe moedas para isso. De tal forma que se as pessoas quisessem proceder ao pagamento do capital, não teriam como fazê-lo por não existir moeda para fazer. Então, porquê que se continua a falar em crise financeira? A crise financeira só acontece por uma razão. No seu objetivo final está o aumento da acumulação de riqueza na mão de poucos. O objetivo é haver cada vez maior aumento da diferença da distribuição de riqueza, cada vez aumentar o poder que advém do dinheiro, porque quando se tem muito dinheiro, a partir de determinado valor, já não está em causa o dinheiro em si. Porque quando uma pessoa que tem 500 milhões, 1 milhão, 10 bilhões, 50, 60 bilhões, não há grande diferença entre essas pessoas. Aquilo que uma que tem 500 milhões pode comprar é basicamente aquilo que uma que tem 10 bilhões, 20 bilhões pode comprar. Pode, evidentemente, aquela que tem mais, comprar mais quantidade, um bem ainda maior, melhor, mas nada impede uma pessoa que tem 500 milhões de ter uma excelente casa, um carro topo de gama, um iate, avião, enfim, tudo aquilo que pode adquirir uma pessoa que tem muito mais. Então, o que está em causa a partir de determinados valores, efetivamente, já não é dinheiro, o que está em causa é poder. E para vos demonstrar que de facto o que está em causa é poder, eu vou-vos contar uma pequena história que me contou há uns anos um jornalista colombiano. A história que ele me contou foi o seguinte: ele vivia numa cidade, penso que foi Medellín, não tenho a certeza, em que no local onde ele morava havia um professor que vivia modestamente, tinha um carro já bastante usado e deslocava-se todos os dias para o trabalho e vivia durante muitos anos de forma muito modesta. Até que um dia a polícia bateu à porta dele e que estava a ser acusado de ser um dos maiores traficantes de droga daquela região. Essa pessoa, veio-se a descobrir, tinha uma fortuna colossal em dinheiro vivo escondido num imóvel, algures. Então, uma das coisas que intrigou esse jornalista era porquê?
Qual o objetivo? Para que ele tinha tanto dinheiro se ele vivia, afinal, tão modestamente? A família nem sequer suspeitava que ele tivesse alguma ligação com o mercado de droga, que ele fosse um traficante. Então foi entrevistá-lo para tentar compreender o que é que o motivava a isto. E quando lhe pergunta para que é que você tinha tanto dinheiro se afinal não tinha usufruto desse dinheiro, se você vivia de uma forma tão modesta? E a resposta que ele deu foi simples, é que isto não tem nada a ver com dinheiro, isto tem tudo a ver com poder. Isso que acontece em relação a esse exemplo do traficante de droga, não querendo comparar um traficante de obra evidentemente, com os grandes capitalistas, mas é só para exemplificar que, de facto, quando se tem muito dinheiro, já não é o dinheiro em si que está em causa, ninguém vai atrás de mais dinheiro para poder comprar mais bens, o que está em causa é o poder que advém do muito dinheiro. Quanto mais dinheiro se tem, mais poder se tem. Então, o porquê que continua a existir crise financeira e porquê que eles chamam paradoxo? Chamam-lhe um paradoxo porque o produto que está associado à crise financeira é um produto que não é escasso, é um produto que existe em grande quantidade e cada dia mais. Por isso não haver razão de existir. Mas a crise financeira existe porque é interessante para provocar um aumento da acumulação de riqueza. Mas, ao mesmo tempo que o objetivo da crise financeira é aumentar a concentração de riqueza, a concentração de riqueza também está na sua origem. Se não houvesse tanta diferença entre ricos e pobres, se não houvesse tanta diferença na distribuição de riqueza, as crises financeiras praticamente não aconteciam. Vejam o exemplo, por exemplo, da Suécia e da Noruega, que passaram completamente ao lado da crise financeira. São dos países do mundo onde é menor a diferença entre ricos e pobres. A mesma coisa acontece com o Canadá, a mesma coisa acontece com a Austrália, por exemplo, que são aqueles países em que a diferença entre ricos e pobres é menor. Aonde é que se sentiu mais impacto foi precisamente naqueles países em que há maior diferença. Nos Estados Unidos, que até a década de 60, 70 era um país em que a diferença entre ricos e pobres era relativamente pequena, hoje a diferença é de tal forma grande que foi um dos países que sentiu fortemente o impacto da crise financeira e na Europa, sobretudo nos países do Sul, que é onde essa diferença é maior, foi os países que sentiram mais a crise financeira. Portanto, a crise financeira, ao mesmo tempo que tem na sua origem uma má distribuição da riqueza, ela também vem a gerar um aumento ainda maior da concentração de riqueza. E esse aumento da concentração de riqueza acontece porquê? Porque as pessoas tendo menos capital para comprar, evidentemente que esse dinheiro que elas deixaram de ter não desapareceram. O que ela está é na mão das pessoas que têm cada vez mais. Essas pessoas que têm cada vez mais, tendo as suas necessidades satisfeitas, muito pouco vão recorrer ao mercado, a não ser para comprar bens de elevado valor, mas como a classe média, sobretudo, que é normalmente a mais atingida, tem menos capital, tem menos, embora tenha necessidade, não tenha capacidade de entrar no mercado, vai haver uma diminuição do consumo. Havendo a diminuição do consumo, há evidentemente uma diminuição da produção. Havendo uma diminuição da produção, aumenta o despedimentos, as pessoas têm menos dinheiro e isso gera uma bola de neve. Portanto, essa é a origem, mas também acaba por ser o objetivo final. Porque, como eu disse antes, se há uma redução do dinheiro na mão da classe média, das classes mais baixas no modo geral, esse dinheiro não desapareceu, esse dinheiro continua a existir, ele mudou de mãos. E para que mãos é que foram? Foi para mãos daquelas pessoas que já tinham muito dinheiro, que acumularam mais dinheiro. Por isso, não se admire quando vê nos jornais que as pessoas mais ricas, com a crise, tornaram-se ainda muito mais ricas, e o que contraria também aquilo que se diz normalmente nos meios de comunicação do modo geral, de que a crise afeta a todos. Não afeta a todos, afeta a grande maioria efetivamente, mas existe um pequeno grupo a quem essa crise financeira interessa. Isso não tem nada a ver com teoria da conspiração, não esteja a pensar, olha, mais um a fazer teoria da conspiração, não é. Analise as coisas exatamente como elas são e vai verificar que a crise financeira não tinha necessidade nenhuma de existir. A crise financeira tem um objetivo claro, que é aumentar o poder. Porque quando você vai votar, por exemplo, e acredita que o político está a exercer o poder
em seu nome está enganado. Esse político, uma vez eleito, ele vai exercer o poder efetivamente para servir a quem detém o poder na realidade. E quem detém o poder na realidade não são as pessoas. A democracia, na prática, hoje, se existe em muito poucos países e cada vez menor. Porque se a democracia tem a ver com o poder do povo em que o político exerce em seu nome, quando vemos que, afinal de contas, o político, quando exerce o poder nas democracias ocidentais, ele exerce o poder em relação aos poderosos, em relação ao capital, porque é aí que está o poder. Você vê que as eleições basicamente você vai escolher quem é que vai servir os mais poderosos. Você não vai escolher quem é que vai servir os seus interesses, é quem vai servir os interesses deles próprios e de quem efetivamente detém o poder. Se você continua a se interessar por esse sistema, se quer continuar a ouvir falar sobre isto e outros assuntos relacionados, não se esqueça de subscrever o canal, partilhar esses vídeos nas redes sociais e dar o seu like. Então, vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem.